Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de História Geral nós falaremos sobre a pré-história. Eu desejo a você boa aula e bons estudos. Vamos a uma breve introdução sobre o que é a pré-história. A pré-história é o período que vai do aparecimento dos seres humanos à invenção da escrita há aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. E nós dividimos a pré-história em dois períodos: o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, ou Neolítico, Idade da Pedra Polida. Então, certamente, nós utilizamos esse termo pré-história para nos referirmos ao período no qual os grupos humanos que se desenvolveram não desenvolveram ainda a técnica da escrita. Então a pré-história é a história que vem antes da história iniciar-se, porque durante a historiografia positivista lá do século XIX, ela dizia que povo sem escrita era povo sem história. Ela não levava em questão a história oral ou a chamada história social. Então, sendo assim, é por isso que nós demos essa denominação de pré-história ao período que vai do aparecimento dos seres humanos até a invenção da escrita. E a pré-história, conforme eu já disse, ela está dividida em Paleolítico e Neolítico, períodos que iremos conhecer a seguir. Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. O Paleolítico ele começa com o surgimento do homem e vai até a descoberta da agricultura. Durante esse período, ele é caracterizado pelo nomadismo. Os grupos humanos eles eram nômades, viviam em bandos e eles ajudavam uns aos outros. A sociedade desse período ela era formada por caçadores e coletores. Os homens caçavam e as mulheres apanhavam frutos, coletavam frutos. Durante esse período, os grupos humanos aprenderam a produzir armas e ferramentas com lascas de pedra, madeira e osso. Por isso nós chamamos de Idade da Pedra Lascada. O momento decisivo deste período foi a descoberta do fogo. A descoberta do fogo ela possibilitou inúmeras aplicações. E dentro dessas aplicações entra como cozinhar alimentos, clarear ambientes escuros, afugentar animais. Então, consequentemente, a descoberta do fogo por grupos humanos possibilitou toda uma revolução. Só que a descoberta marcante do período é justamente a questão da descoberta da agricultura, que, segundo registros históricos, segundo historiadores, é uma descoberta atribuída às mulheres. Porque geralmente as mulheres elas faziam o papel de coletar frutos. E elas começaram a perceber que à medida que elas derrubavam frutos, com o passar do tempo elas retornavam ao lugar e viam ali que esses frutos germinavam. Aí elas tiveram a ideia de transportar esses frutos e plantá-los próximos ali do local onde as comunidades humanas estavam. E com isso ocorre a prática da agricultura. A prática da agricultura ela se deu em vários lugares do mundo. Então nós não temos um lugar específico. Ou seja, na África houve o desenvolvimento da agricultura, no continente americano, na Ásia, na Europa. E daí, no entanto, a descoberta da agricultura ela foi o fator determinante para a sedentarização dos grupos humanos. E com essa sedentarização, consideravelmente, os grupos humanos eles vêm a se tornar sedentários e com isso surge dentro da sociedade do Neolítico ou Idade da Pedra Polida uma nova sociedade. Uma sociedade formada por agricultores e pastores. O período neolítico ele vai
da descoberta da agricultura até a invenção da escrita por volta do ano de 3000 a.C. Esse período recebe esse nome justamente porque os grupos humanos eles começaram a polir a pedra, tornando-se capazes de produzir ferramentas e armas mais eficientes. E durante esse período ocorreu a domesticação dos animais. Então, alguns animais, como cavalos, mulas, boi, vaca, gato, cachorro e assim por diante, animais domesticados, foram, adestrados durante este período. Bem, outro ponto importantíssimo está ligado ao Neolítico, foi a metalurgia. Então, segundo relatos históricos, alguns historiadores eles sugerem que a metalurgia ela surgiu por volta do ano 7000 a.C. E o primeiro metal a ser trabalhado foi o cobre para fazer utensílios e enfeites. Só que o cobre ele não havia substituído definitivamente a pedra. Só que por volta do ano de 3000 a.C., foi descoberto o bronze, que era uma liga mais resistente que resultava da mistura do cobre com o estanho. Algumas aplicações técnicas foram utilizadas o cobre, juntamente com o estanho, ou seja, o bronze. Só que o bronze ainda assim não substituiu 100% a pedra polida. O bronze ele era bem mais resistente que o cobre, já dava para ser utilizados na fabricação de ferramentas, na fabricação de armas. Só que o que definitivamente substituiu a pedra foi o processo da metalurgia com o ferro. Logo depois, praticamente, o ferro ele substitui a pedra e o bronze. Então, consideravelmente, durante já esse período após a descoberta da agricultura, foram sendo formadas as primeiras comunidades, as primeiras aldeias. E essas aldeias elas eram classificadas através da divisão social do trabalho. E a partir da divisão social do trabalho, vai surgindo as desigualdades e, consideravelmente, as aldeias menos poderosas, elas acabam sendo dominadas pelas aldeias mais poderosas. E assim vai surgindo os primeiros reinos da antiguidade. E por volta do ano de 3000 a.C., lá na civilização suméria que habitava as terras da Mesopotâmia, surge a escrita cuneiforme. Cuneiforme por causa do formato de cunha dos traços utilizados por essa escrita. Tanto que essa escrita, a escrita cuneiforme, ela surge a partir de uma necessidade dos sacerdotes de registrar o armazenamento de informações. E a partir daí, a escrita ela vai se desenvolvendo e inicia-se o período no qual nós chamamos de História Antiga. Eu agradeço por você ter assistido essa aula e até o próximo episódio.